Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da WDC Networks, também conhecida como LiveTech da Bahia. Eles tinham outro nome, né? Por isso que o código de negociação é esse esquisito LVTC e a empresa chama WDC Networks. Enfim, não me pergunte, quando eu cheguei já estava assim. Enfim, é mais uma das empresas novas que tem um IPO relativamente recente, né? Negócios um pouquinho diferentes, embora o dela a gente vai traçar alguns paralelos com outras empresas. E enfim, né? É o que está faltando aí para a gente fechar a nossa meta do ano. Acabamos de entrar em dezembro, então esse final de semana a gente zera aquelas empresas lá da planilha, tá? Vamos fazer outros vídeos legais aí e ano que vem a gente começa um novo ciclo. Então, bora lá. WDC Networks, o que eles fazem? Acho que é melhor olhar aqui no. Isso aqui já uso de base, já serve, tá? Então eles prestam vários tipos de serviços barra vender equipamentos para verticais relativamente distintas, tá? Então tem aqui BU, é Business Unit, que é segmento, né? É uma divisão de negócios deles. Telecom, Enterprise e Solar, qual que é a diferença? Telecom, eles fornecem, né, insumos, equipamentos para os ISPs. O que são os ISPs? Quem acompanha o canal já sabe, né? Internet Service Provider. Nesse contexto aqui, são aquelas empresas que oferecem internet de fibra, principalmente, né? Internet banda larga de fibra, que a gente já falou bastante aqui, já analisou algumas, né? Tem três principais, né, de capital aberto, listadas na bolsa, e a gente viu que é um mercado pulverizado, então são vários players pequenos aí espalhados pelo Brasil. Então o que eles fazem? Eles, né, vendem e oferecem serviços, eu já vou falar disso, para essas empresas montarem infraestrutura de rede. Então lá toda a parte física mesmo, armários e conectores tais e a própria fibra e coisas do tipo, além deles também fornecerem coisas para data center, então coisas tipo os racks, é infra mesmo, tá? Infraestrutura para montar data center. Então isso está aqui na Business Unit Telecom, ok? Na Enterprise, eles oferecem soluções para empresas, né, Enterprise, que querem trabalhar com também parte de comunicações, áudio e vídeo, câmera de segurança, tal, coisa do tipo, automação. Então você quer lá montar uma automaçãozinha e tal. Então você vê que assim, parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas no final das contas você agrupa ali pelo um serviço que você oferece, né, para o consumidor. O cara chega lá e fala: não, quero uma rede de segurança, quero tal coisa, quero uma rede de infra, né, para dentro da empresa, é a responsabilidade da empresa, e mais uma automaçãozinha assim. Eles vão lá, montam o projeto e instalam para você. E a última solar, essa é mais simples, né? Isso de geração de energia solar e a estrutura, chama infraestrutura também, né? Relacionada, inversor e não sei o que lá e tal, também vão lá e instalam. Então, pra você ver, são coisas bem diferentes, né? Energia solar, infraestrutura de telecomunicações, né? Fibra, data center, e aí algo mais de varejo, assim, né? Segurança e tal. Lembra um pouco a Intelbras nesse tipo de oferecer o serviço, porque no final das contas o lance da empresa é oferecer esse serviço para o consumidor, né? Tá ali na ponta. O equipamento que eles vão vender, que eles vão instalar lá é o de menos, tá? Então o que a gente tem de números da empresa? Agora não, podemos falar de números propriamente ditos. Em termos de receita, eles estão receitando bem, tá? O que é esse TSAAS, né? Quem já conhece o canal já deve lembrar bem que isso aqui são os as a service da vida, né? Hoje em dia tudo virou as a service porque as empresas estão migrando, as empresas, né? Muitas empresas estão migrando num modelo de vender equipamento e só vender, vendi, receitei, ok? Tipo, vendi lá um modem, não sei das quantas, empresarial aqui para a empresa X. Receitei e tal, um abraço, né? Nunca mais levantei essa grana e acabou. Agora, no modelo, como é que é? Technology as a Service, eu até esqueci o que é o T. A gente vai achar aqui ao longo da apresentação. Ela, ao invés de vender lá um modem, vender os cabos, vender um equipamento XYZ, vender uma câmera, vender lá os motorzinhos da automação, o controlador, ela vai lá, chega para a empresa e fala: ó, o que vocês querem?
Fala, a gente quer botar essa automação tal, a gente quer botar segurança aqui e ali, alarme X, câmera nesse lugar, um porteiro eletrônico aqui, umas coisas de rede aqui, beleza. Os caras montam um projetinho, chegam lá na empresa, instalam e ó, tá aí. Vocês vão ter que pagar tanto por mês pra gente. Então é um modelo de assinatura, né? Subscription, no final das contas. Ao invés da empresa botar a grana para comprar tudo isso aqui e tal e montar, ela adquire um serviço. Por isso que lá no começo falei, né? Produtos barra serviço. E é interessante isso, porque para a empresa diminuir o imobilizado, diminui o trabalho também, porque pensa numa empresa que não é muito grande, você teria que ter meio que um setor ali de TI para acompanhar, para avaliar esse projeto. Enquanto que se você fecha o projeto fechado, pode ser qualquer um. O cara só chega, fala lá o que precisa, qualquer um, né? Alguém na gestão mais alta. Não precisa ser alguém técnico, né? Para acompanhar, para tomar essas decisões, para depois dar manutenção. Você fecha o pacote fechado e a empresa coloca lá a despesa como uma das despesas dela e toca. Então é um modelo legal, né? Para a WDC, o que isso implica? Coisas positivas, claro, né? Então você tem receita recorrente, né? Pode ser que seja um modelo com mais aderência, que você consiga receitar mais ao longo do tempo, que é o que a gente vem observado em geral nas empresas que tem essa migração. Então você fica uma receita recorrente, que é mais previsível, então diminui aí a tua volatilidade de resultados e tal, mas também tem impactos negativos. A empresa precisa de mais CAPEX, já que ela que vai assumir a compra de todos esses equipamentos do imobilizado, então ela precisa botar mais grana de cara, depois ela fica recolhendo ali essa mensalidade ou contrato anual, sei lá como que eles cobram. A gente já vai ver lá um contrato na média de uns 5 anos, então depois você só recebe. Então nesse ponto ela lembra um pouco as locadoras de veículo, principalmente as de ciclo mais longo, né? A Vamos, uma Mills, porque você tem um investimento logo de cara grande para depois recolher o dinheiro. E isso implica em capital, né, em eventualmente dívida, não tem outro jeito de escapar, certo? Então olha só como a gente vai fazendo correlações para entender, né, como funciona o negócio, mesmo que você ainda não... Tipo, o negócio dela não é complicado, é que é muita coisinha, né? Então, para saber lá exatamente quais são os equipamentos e tal, eu nem vou atrás, para mim não faz diferença. O que faz diferença é entender a parte financeira desse negócio, né? Por que, que o as a service funciona, quais são os problemas, quais são as dificuldades. Então é isso que precisa entender. E claro, estudar outras empresas ajuda bastante nessa hora, tá? Enfim, logo eles têm backlog. Se a gente falou em as a service, se eu falei de vocês de Vamos, eles também têm um backlog, que na verdade é receita diferida. São contratos que estão fechados, que já estão instalados lá, e ela só vai receber na mensalidade, certo? Então, de novo, que empresas que têm esse tipo de backlog, o que você tem que acompanhar? A previsibilidade desse recebimento. Se a empresa vai precisar incorrer em riscos futuros, em gastos futuros, coisas do tipo, né? Porque se você, por exemplo, no caso dela, eles falam aqui no release até que tá tudo instalado lá, vai precisar fazer uma ou outra manutenção ali, mas não vai ter nenhum serviço futuro adicionado. Agora, se você ainda vai precisar, né, oferecer o serviço que está embutido nessa receita diferida, aí outra conversa, que no caso deles não. Então é um backlog assim bem tranquilo, né? Tem um volume grande, quase 750 milhões de receita, que é bastante coisa, mais de um trimestre. Tá? Lembrando, eles estão migrando para esse modelo, então provavelmente boa parte das vendas ainda é do tradicional, é venda mesmo. Falar, me dá um modem, me dá tantas câmeras, me dá aí um controlador, né? E eles estão fazendo um ramp-up, né? Crescendo o modelo as a service que vai evoluindo. Enfim, falamos, no final das contas o que está acontecendo? O EBITDA pressionado, a gente já vai ver os fatores que impactam e um lucro líquido aí quase na lona, né? Então, por mais que eles estejam falando recorde de vendas, recorde é legal, mas só é legal quando sobra no final, né? Ela ainda não está num estágio tão interessante, a gente já chega lá, tá? Então aqui tem que mais? Uma DRE simplificada, a gente já vai ver a quebra da margem por segmento, porque os segmentos são muito diferentes, tá? Mas no geral a margem de 20% é uma margem bem justinha, bem apertada. Né? Olha só que curiosidade, né? EBITDA ajustada, a margem EBITDA é maior que a margem bruta. Interessante isso, né? Uma vez eu bani um cara do canal porque ele veio encher o saco, porque ele interpretou errado o balanço da Lojas Renner.
Ele fez uma pergunta que é uma pergunta até interessante. Como é que pode uma empresa ter margem EBITDA maior que a margem bruta? É uma pergunta interessante. Só que ele leu tudo errado no balanço. Ele achou que a Lojas Renner tinha essa situação aqui. Né? E aí eu falei pra ele, o cara ficou puto, enfim, banido, vocês malucos. Agora aqui no caso da WDC acontece esse fenômeno, bem legal, né? De ver, é raro, eu não lembro de ver outra empresa isso. Né? Então, deixar aí pra vocês pensarem, como é que pode uma empresa ter margem EBITDA maior que a margem bruta? Lição de casa pra vocês. O backlog a gente já viu, investimento, enfim, vamos ver item por item aqui, acho que fica mais fácil. Mensagem de administração, novo recorde de vendas, no entanto, os desafios, né, tá meio complicado. A recorrência de receitas, né, aquilo que a gente falou. E o T é technology mesmo, technology as a services, contribuiu para resiliência. Isso é legal, né? Quanto mais esse TAS aí crescer, tá com um cara que fica mais tranquilo a empresa, diminui o risco. Para quem assiste as aulas do Damodaran, né, você aumenta a previsibilidade de receita, você diminuiria o risco percebido pelo mercado, diminuiria o beta, mas enfim, voltando aqui para nossa análise, né, é interessante, mas de uma maneira geral, tá? A gente vê que o problema não está no top line, a receita bateu recorde, beleza, mas o lucro a gente viu que zerou, né? 2 milhões, praticamente zero. Então, alguma coisa aí no meio aconteceu, tá? Mas o backlog segue evoluindo lá. Segmento, vamos ver para o segmento agora, já que são segmentos distintos. Telecom, mais representativa, alcançou o recorde histórico de vendas. Telecom é lá dos internet providers, né? Recorde histórico de vendas totais e blá blá blá. Mesmo que a gente está vendo uma desaceleração dos assinantes de banda larga. E é verdade. Quando a gente começou a acompanhar as ESPs, elas estavam com resultados muito fortes, crescimento brutal. E agora deu uma acomodada, no mínimo acomodada, né? Umas estão sofrendo mais, outras menos. Então vejam os vídeos aí da Unifique, Desktop, Brisanet e tal, para ver isso aí. Então, né, tá indo relativamente bem. Aqui eu tenho um comentário para fazer, tá? Eu acho legal esse segmento de SPs, quem viu os vídeos aí sabe que eu gosto, especialmente de algumas empresas. Mas para uma empresa como a WDC, né, tem que esperar esse mercado se decidir ainda. Por quê? Porque, assim, como eu falei, a parte de fibra parece que é meio inevitável que ela vai crescer, não tem jeito, né? É a solução de internet, banda larga, fixa, mais interessante em termos de velocidade, de custo e tudo mais. O ponto a WDC ela não precisa só que o mercado de fibra cresça. Ela precisa que esses ISPs, que esse mercado continue do jeito que está, mais ou menos, né? Relativamente pulverizado, com vários players, que pensa assim, se os grandes players telecom, tipo TIM, Claro, Vivo, assumem e começam a consolidar, esses grandes players não vão adquirir serviços de uma WDC, né? A WDC é uma intermediária ali que para uma empresa, para um service provider pequeno, pode fazer muito sentido ter casado aí esses serviços e produtos. Agora, para uma grande, com certeza não. Então tem um porém aqui. É legal, a fibra vai continuar crescendo, mas para isso ser um driver importante para a WDC, precisa que o mercado continue aí meio que parecido como está. Players regionais, players locais, players grandes, meio misturado, porque esses players menores, é lá que ela vai conseguir oferecer boa parte do trabalho dela, tá? Enfim, pelo que a gente está vendo no mercado, a gente até falou isso num vídeo no Canguru recentemente, né, da parceria da TIM com redes neutras, tá desenhando um mercado nesse sentido, mas tem que acompanhar. Né? Pode ser que em algum momento essas grandes empresas de telefonia falem, ó, quer saber, isso aqui é legal, a gente vai crescer e vai engolir todo mundo. Aí o jogo vira um pouquinho para eles, tá? Então aqui eles estão fechando bastante contrato no modelo de assinatura e tal, os kits e tal. Então, ó, contratos de 60 meses, de prazo longo, né? 5 anos, mais ou menos longo. A companhia passa uma mudança, posicionamento estratégico, implementado, deixar aqui que a gente tinha falado, deixar de fornecer apenas produtos, passar a comercializar projetos, adicionando engenharia, capacidade de execução. É bem interessante essa proposta de mudar o modelo de negócios, com certeza. E uma coisa que a gente observou em outras empresas, por exemplo, TOTUS, que nessa migração, no primeiro momento, ela impactou os resultados da empresa, né? Porque quando você receita a venda, você receita mais do que um contrato de serviço. Embora ao longo do prazo do contrato, você vai acabar ganhando mais normalmente.
Então, logo no início dessa migração, o impacto é pesado em cima das receitas, mas no longo prazo tende a normalizar. Pode ser que isso esteja pesando um pouco em cima da WDC. Tá? A gente não tem dados para suportar essa afirmação, mas é uma possibilidade. Tá? Eles falam mais ou menos isso, né? Certamente impactarão positivamente nossos resultados futuros. Falam de uma maneira bem, né, evasiva. Bora, segundo segmento, Enterprise, né, que é onde ela vende aí produtos de segurança, de não sei lá. Então tem uma demanda, está crescendo também o as a service, e esse segmento teve uma queda no trimestre, tá? Eles falaram em disponibilidade de alguns estoques, aquela questão lá, né, disrupção de estoques de produtos aí, cadeia global de suprimentos e tal. Então, é importante o projeto de data center. Data center corporativo, né, que aí entra dentro do Enterprise. Ok. Você vê que eles fazem de tudo para a empresa, né? Monta um data center, instala sistema de segurança, instala parte de comunicações, faz de tudo um pouco. Então, o ponto comum é esse serviço direto nas empresas, tá? Lembra um pouco a Intelbras nesse ponto. E por último, o segmento de energia solar, crescimento abaixo do esperado, porque aumentou a taxa de financiamento. Né? Então, energia solar para o cliente também é algo que ele precisa botar grana logo de cara e tendo benefício ao longo do tempo. Então, né, financiamento ajuda. E menor disponibilidade de crédito dos bancos, pressão de margem devido a acirramento de concorrência e tal. Né? Mas esse é um segmento que eu acho que esse sim é uma avenida de crescimento que não tem muito o que fazer. Vai crescer, né? Isso aí acho que também é inevitável e não tem muitas pegadinhas. O problema do segmento solar, a gente já vai ver lá, a margem dele é bem baixa, né? É um segmento, pelo visto, meio acirrado, né? Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens. E aqui, ó, eles também têm TAS, né? Isso é legal, porque aí o cliente não precisa botar uma grana para fazer a instalação. O cliente vai chegar e vai fazer uma conta simples, né? Quanto que é o meu consumo de energia, quanto que eu pago de conta hoje e quanto fica uma assinatura lá da infra de geração e provavelmente deve ficar mais barato, né? Para valer a pena fazer isso aqui. Então, mas aí você vê, ainda 7% das vendas totais, não é relativamente grande, né? E por fim, recompra de ações e tal. Ok. Então vamos lá. Aqui a gente vê a quebra das vendas, que o segmento telecom é disparado o maior, tá? Então é mais da metade aí da receita da empresa, por isso tem que ficar de olho nesse desenvolvimento, desse segmento de empresa dos ISPs, como é que os ISPs independentes estão indo e tal. Isso ajuda a explicar também um pouco por que os resultados não estão tão bons, né? Já que essas empresas estão tendo um pouco mais de dificuldade, como eles destacaram lá e como a gente está vendo nas nossas análises independentes aqui também. Tá? A Solar vem crescendo bastante também, então os resultados da Solar é o segmento que mais cresce, isso lembra um pouco lá na Intelbras, embora a margem a gente já vai ver seja mais baixa, e o Enterprise, que é onde eles têm a margem mais alta, é onde está caindo, né? Então o mix também não favorece muito a WDC, né? O mix está pesando um pouco. A gente vê evolução de vendas, de receita, não tem muito o que falar. No global, né, já que cada segmento tem a sua dinâmica. O que mais? Aqui está separado, né? Então, venda de telecom está forte, mesmo com a dificuldade aí das empresas. Calma. Venda total, beleza. Venda de telecom. Resultado forte, na Enterprise está sofrendo um pouco. Aqui, ó, isso é outra coisa importante. Cada segmento deles tem uma dinâmica diferente. Então, de telecom, acompanha aí essas ISPs, que pode estar relacionado com a economia ou não. Claro, né? Tem um certo grau de relacionamento, mas você vê, as vendas cresceram mesmo com as empresas sofrendo um pouco. No Enterprise, isso aqui é bem economia, tá? Economia bem, as empresas, né, performam melhor, tem mais grana para investir nesse tipo de coisa, né? Então é esperado até que a gente esteja vendo uma queda, já que o momento econômico não é muito favorável. E o solar também é uma outra dinâmica que é independente aí da economia ou não, que atualmente vem em geral crescendo bem. Teve uma quedinha aí no trimestre que eles falaram lá, né? Teve alguma questão de desabastecimento de inversor e alguns detalhezinhos, mas e o crédito, né, que eles falaram, mas no geral o crescimento é robusto. Cada segmento tem sua própria dinâmica.
Os contratos, né? Tecnologia as a service. Eles usaram a palavra tecnologia porque é um balaio de gato, né? Tem um monte de coisa diferente aí. Tudo tecnologia. Então, apesar de essa linha estar caindo, né? Que a quantidade de novos contratos, a gente vê que financeiramente o valor está subindo, no geral, né? Então um trimestre diminui e tal, mas no geral crescendo. Aqui deve ter escorregado alguma coisa, né? Porque aumentou bastante. Mas enfim. Então, isso é legal, tá? Parece ser bem interessante para a empresa. Tem aqueles efeitos que a gente já falou, tanto positivos quanto negativos, mas a tendência é que com isso aqui aumentando, melhore um pouquinho, né? Aquilo que a gente falou, previsibilidade e tal, que venha um custo de dispêndio maior de CAPEX e de pressão nos resultados presentes, né? Em troca no resultado futuro melhor. O que mais? Então, aqui as locações e tal. Cresceu bastante no trimestre, né? Recuperação do telecom no trimestre e tal. Eles não falaram muito de escorregar de um trimestre para o outro. Tá? Aqui é o prazo dos contratos que eu falei, que é um relativamente longo prazo, né? Médio a longo, 50, 60 meses, dá mais ou menos 5 anos. Aí você vê quanto foi aumentando aí ao longo do tempo. Legal. Isso é bacana também. Contratos de prazo nessa faixa aí, né? Você tem uma previsibilidade maior, uma volatilidade menor, né? É bem interessante. Backlog de receitas, eu já falei muito aqui no canal, cuidado com o termo backlog, que cada empresa, né, usa ele para descrever uma coisa diferente. Aqui é receita diferida, tipo da Vamos mesmo, são os contratos que já estão fechados e ela só vai ir reconhecendo as receitas e recebendo os pagamentos, claro, né, ao longo da duração dos contratos. Tá? Tanto o cronograma e tal. E o CAPEX, esse é o calcanhar de Aquiles desse modelo as a service, porque ela vai puxar para si todo o investimento, toda a compra de produtos, e isso pode virar um problema no futuro. Por que eu falei pode? Porque hoje, como o segmento, as coisas não estão crescendo, igual a gente viu ali, né? Uns segmentos crescem, outros nem tanto, nem tá a ponto de virar um problema, porque né, ainda tá meio devagar. Agora, vamos supor que a empresa engrene, começa a crescer bastante, aumentar, isso aqui vai virar uma pressão sobre ela, porque vai precisar de capital. Via de regra, acaba vindo da dívida, porque a empresa ainda não gera caixa suficiente, e aí vai ter que monitorar. Hoje ainda não é um problema, porque a empresa não está performando bem lá em cima no top line. Tá? Mas esse vai ser o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento do negócio dela. Tá? Tá, o markup, isso aqui é legal, tá? Para quem gosta de calcular aí as taxas de retorno, não sei o que lá, eles dão um markup lá, ó, que para cada real investido hoje em equipamentos, eles vão né, gerar aí 2,29 em vendas ao longo desses períodos, né, ao longo do contrato. Então, quem quiser calcular, dá uma taxa de retorno boa, tá? Dá uma taxa de retorno bem interessante. Então, parece que é legal o modelo Technology as a Service. Ele tem só que se desenrolar mais e tal, né? Se desenvolver. E aí a empresa vai ter né, que administrar o CAPEX e tal. Mas o modelo parece interessante, tá? É um markup bom. Né? Dá uma taxa de retorno boa aí. Calculem quem quiser. Tarefa de casa 2. Essa é opcional. Essa aí é só para quem ainda não conseguiu largar os números. Se você já conseguiu largar os números, esquece aí, vida que segue. Você tem que ter uma noção, né? Não é possível. Você não precisa calcular para saber que se você investe R$ 1 e vai receber 2,29 ao longo de 5 anos, prazo médio, que é um retorno bem interessante. Você não precisa ter que calcular para saber isso. Mas quem ainda não consegue abstrair, né, infelizmente vira escravinho das contas. Que mais? Aqui nós temos receita, ok. Isso aqui meio que a gente já viu. O que tem de diferente, tá? Isso aqui que eu queria destacar. Lucro bruto. Eu até já falei, né? Que os 3 segmentos têm rentabilidades bem diferentes, tá? Então lembra lá, o que está indo bem? Solar, principalmente, está crescendo forte. E telecom está indo também. Os dois estão crescendo bem, tá? Uns mais forte no ano, outro mais forte no trimestre. Mas solar tem uma avenida de crescimento mais clara e o telecom tem ido bem, tá? Mas o que acontece? O Enterprise, que é o que está caindo, é onde ela tem uma margem melhor, uma margem acima de 30%, que já é uma margem legal, tá? É uma margem bem boa. Então, o mix não está ajudando a empresa. Né? O segmento onde ela ganha mais dinheiro é o que está sofrendo mais. E o que ela tem a melhor avenida de crescimento é onde as margens são bem apertadinhas, né? 10% a 15%. Então, não está fácil para a WDC, né? Economia em geral atrapalha.
né? Tem outros fatores que não estão no controle dela, tem disrupção de fornecimento de produtos e tal, o mix aqui não ajuda, o aumento de custo de capital pesa, coitada, tá apanhando muito, tá? Enfim, teve uma queda de lucro bruto, você nunca gosta de cair lucro bruto, né? Pressão na margem bruta, né? Às vezes não tem o que fazer, né? Para eles, principalmente, não tem o que fazer. Você vê que eles trabalham muito com custo de produto, com frete, com logística, né? Faz parte. Mas quando chega a derrubar o lucro bruto, assim, é pesado o impacto, né? No anual também. Então, não tá fácil o resultado para a empresa já no lucro bruto. Você vê que o top line de receita foi bom, mas o lucro bruto já pesou muito, tá? Margem caiu bastante. E na EBITDA você tem pressão de margem também, né? Agora, é uma pressão um pouco mais modesta, certo? Em parte tem uma explicação isso aqui, que eu não vou falar porque ela está atrelada à resposta da primeira pergunta que eu fiz lá, para a primeira lição de casa que eu fiz para vocês lá, porque que a margem bruta é mais alta do que a margem, como que uma margem EBITDA pode ser mais alta que uma margem bruta, né, nesse caso aqui. Então, isso aqui é em parte explicado pela resposta dessa pergunta, e por isso que eu não vou falar agora. Mas enfim, pressão nas margens. Aqui a gente vê uma margem mais fria, você vê que tem mais impacto de frete, de armazenagem e tal, que está pesando um pouquinho nessa pressão de margem operacional, né? Mas o cenário não é tão crítico assim, é um cenário mais administrável, tá? Só que, no final das contas, né, o EBITDA cai. Se você já teve uma queda lá em cima forte, né, outra pressão aqui na margem, infelizmente não sobreviveu. Porque aquele recorde de receita que a gente viu lá em cima é um recorde, mas também não é assim, é 10% a mais, né? Não é 50% a mais. Então a receita crescendo 50% a mais, então pressão na margem, beleza. Mas cresceu 10 e perdeu uns pontos de margem, geralmente o resultado não sobrevive, né? Que ainda não chegamos aqui, né? Então acabou tendo uma queda aí no EBITDA ajustado. Aqui ainda tem um ajuste lá por causa do IPO e tal. E o vilão, que é vilão também de 8 entre 10 empresas no Brasil no momento, é resultado financeiro, aumento do custo da dívida, uma vez que, né, as taxas de juros e inflação e tal subiram muito recentemente. Ainda não é um problema grave para a WDC, porque o endividamento, a gente já vai ver, está em 1,5, 1,6 vezes a dívida líquida, que é ok, tá? É bem tranquilo. Como eu falei, ela nem está tendo essa pressão de capex ainda, de precisar de capital para tocar esse negócio dela. E é uma coisa que, se as coisas engrenarem, uma hora ela vai ter esse tipo de problema. Então, no momento, a dívida está ok, 1,6 está tranquilo. Porém, com o aumento de custo da dívida e com um operacional vacilante, que é o que ela tem, né, dá uma pegada, né? O resultado financeiro dando uma pioradinha. Você vê que nem foi nada crítico aqui, mas ajuda a consumir parte ali do operacional e é um dos motivos pelo qual, né, o lucro líquido zerou, né, foi para baixo. Então você tinha até ali um EBIT que já caiu, né, que caiu bem. E o resultado financeiro dá mais uma cajadada na cabeça. Então, tirando aí alguns ajustes aí de impostos e tal, teria um lucro líquido ajustado quase zero. O lucro líquido normal até teria crescido, mas tem subvenções e tal. Ou seja, né, o panorama geral, a empresa até receitou bem, mas também não foi recorde, né, 10% a mais não é grande coisa. No lucro bruto já veio uma paulada de aumento de custos, né, que se refletiu lá no EBITDA, diminuição de margem, diminuição de EBITDA. E aí o resultado financeiro ainda terminou de dar o último empurrão do bêbado ladeira abaixo, né? Por isso que o lucro caiu, que nada que ela tivesse essa lucratividade imensa no ano passado, né? Tinha uma margem ali bem justinha, mas enfim, tinha um resultado positivo. A WDC, ela não tem um valor de mercado muito expressivo, tá? 300 milhões. Então aqueles 15 ali de lucro líquido num trimestre não é ruim, para falar a verdade, tá? Mas um cenário mais difícil, pegou uma lucratividade mais tênue e jogou na lona, né? E acabou. Então, empresas mais ainda em estágio de desenvolvimento, que ainda não são tão maduras, elas tendem a sofrer mais nesses momentos, né? E é exatamente o que a gente está vendo. Enfim, em termos caixa mais ou menos parecido, ainda tem a questão de estoques e tal, que tá meio complicado, tem disrupção, então a empresa mal tá gerando operacional também, né? Resultado operacional
já vem ali bem limitado, bem negativo no ano. Eu não entendi, não sei se está errado, mas deve ser terceiro tri acumulado, né? Imagino eu. Vem negativo no ano, principalmente capital de giro, né? Uma coisa normal que a gente está vendo. Isso sem entrar no CAPEX, né? No CAPEX anual aí que está, né, pesando. Né? Ainda não é aquele CAPEX grande, mas vai consumindo caixa da empresa e, consequentemente, o endividamento vai aumentando. Né? Eu gosto de ver endividamento antes disso tudo, né? As empresas botam sempre no final. Então, hoje preocupa essa dívida? Não, tá tranquilo. Porém, tem duas coisas. Primeiro, o EBITDA dos últimos 12 meses, né, é um pouco enganoso da realidade, porque a realidade está com o EBITDA mais fraco. E dois, né, ela ainda não está tendo um CAPEX alto, assim, para que ela pode vir a ter caso o negócio ande. Então, isso aqui pode rapidamente ficar meio fora de controle. A empresa está recomprando ações hoje, a gente viu lá rapidinho na mensagem. Então pode ser que abra espaço para futuramente, né, captar mais capital, captar capital é bom, né? Mas levantar mais capital no mercado, mas isso é algo que vai ter que acompanhar, né? Tem jeito. Dívida líquida da empresa 450 milhões, né, maior que o valor de mercado. Dá uns 700, para 700 milhões de enterprise value, né, não é um resultado ruim que ela está tendo, né? Mas também não é bom não é também, né? Lembrando que esse EBITDA dos últimos 12 meses, né, foram últimos 12 meses melhores que o atual. Tá? O EBITDA ajustado atual é aí 200 no acumulado, mais 60 aqui daria 240, mais ou menos, um anual. Né? Não é ruim para o Enterprise Value dela, mas o momento atual, né, é um momento meio difícil. Ainda tem um impacto aí de câmbio. Eu não falei, mas ela presta uns serviços fora do Brasil também, tá? Não sei o quanto é de mix e tal, mas ela presta um pouquinho fora do Brasil também. Então tem variação de câmbio aqui, aí eles têm swap, tem empréstimo em moeda estrangeira também, tal. A cartilinha, né? Se você tem receita em moeda estrangeira, tem dívida em moeda estrangeira, tudo mais. No final das contas, lucro líquido ajustado, 0. 2. Tanto faz. Na verdade, a gente já viu, né? Endividamento. ROIC, esse cálculo de ROIC não tem tanta utilidade assim, mas dá para ver que é uma empresa que vai ter um retorno relativamente baixo, né? Necessidade de CAPEX para tocar esse modelo de TAS lá vai ser puxado. E terminou. Então, assim, né? Deu para perceber, até pelo ânimo, não tem jeito. Quando os resultados não são bons, né, você não consegue nem ficar muito animado. A WDC, eu acho legal a proposta dela, tá? Bem interessante, desse Technology as a Service, tem verticais legais, né? A Solar, a dos ISPs, né? Dependendo do desenvolvimento, mas, né? Contudo, primeiro, não está se refletindo nos números de uma maneira assim expressiva. Segundo, vai ser uma empresa que vai tocar esse TAS aqui à base de muito CAPEX. Quando que esse EES é interessante, é assim, tem essa preocupação do CAPEX ou não? Por exemplo, a Adobe, né? A Adobe é a rainha aí do as a service no exterior. Pô, a Adobe não precisa de um CAPEX alto para tocar o modelo as a service. Ela só deixa ali de vender os softwares e passa a oferecer a assinatura da suite. Então, para eles, não tem esse impacto. Para uma Vamos, para uma WC, aí já a história é outra. Você trabalha com coisas concretas, tem que comprar lá o roteador, as câmeras, as placas, as coisas, certo? Então, esse modelo as a service, ele é legal para esse tipo de empresa, né, que trabalha com coisas concretas. Ele é legal, mas ele tem um CAPEX importante que você precisa equacionar. Com aquela taxa lá de retorno, funciona, tá? Funciona você girar, né, fazendo uma boa gestão ali de custo de capital e tal. Mas tem que ir ali na ponta dos dedos, ok? Então, é interessante o modelo da WC, mas, né, as coisas não estão ajudando. O custo de capital hoje prejudica, né? Essa situação econômica que a gente está também não permite a empresa se desenvolver totalmente. E como que ela teria, que ela teria estar entregando assim para mudar esse cenário que eu tô falando que está mais ou menos? Ela teria que estar crescendo mais, né? Então, assim, ok, legal, a gente viu as margens são baixas, mas não tem problema se tem margem baixa. Você está girando bastante e tal. Se ela estivesse crescendo, e aí faz a gestão do CAPEX, aí a coisa vai. Por exemplo, está acontecendo com a Vamos.
né? A Vamos é muito intensiva em CAPEX, talvez mais que eles aqui. Agora, o negócio é rentável, tem avenidas de crescimento imensas, eles não estão dando conta quase de comprar para atender os clientes. E vocês veem lá, todo trimestre é recorde, é recorde, é recorde. Tá vendendo recebível ali, ajustando o custo de capital e recorde, recorde. Aí você faz a roda girar e o retorno entrar. Agora, tá crescendo muito pouco, né? A receita subindo 10%, assim, é pouco para um modelo de negócio como esse. Ele precisaria estar muito mais dinâmico para você começar a ver, assim, geração de valor. Quer dizer que vai ser sempre uma empresa ruim? Não necessariamente, vamos ver. É interessante. A gente vê lá, o backlog aos poucos vai aumentando. Então pode ser que ao longo do tempo comece a receitar mais contabilmente, ou mesmo do ponto de vista caixa, né? Aquilo que a gente viu, dinheiro preso lá no capital de giro começa a liberar e a roda começa a girar, mas vai ser uma roda mais lenta, né? Não tem jeito. Então para uma WDC da vida, para eu gostar dela, ela teria que ser mais dinâmica, tá? Aí já começa a ficar mais legal. Agora nesse ritmo de crescimento meio arrastado, né? Pô, dívida, custo da dívida começa a pesar, ela ainda não é super rentável, né? Não chega a ser péssimo, mas, né, não é rentável. Esse trimestre já veio bem fraco, então fica difícil, né? Uma empresa dessas nesse momento, né? Futuro, vamos ver. Acho que, né, poder até pode, mas agora tem coisa mais interessante para acompanhar, né? Não tem dúvida. Vamos só fazer o resuminho, já estava esquecendo já. Esquecer, vocês têm que me lembrar de fazer o resuminho dela pra gente ir fixando. Então vou botar aqui WDC Networks, né? Apesar do LiveTech, era LiveTech da Bahia, né? Lá, velho. Problemas de dupla personalidade. Momento atual da empresa. Tem que destacar o crescimento do modelo de negócios. Tá bom, né? Acho que todo mundo entende. Technology as a Service, né? Mais pressão de custos, comprometendo as margens. Rentabilidade ainda muito baixa, né? E basicamente consumo de caixa, né? Consumo de caixa e aumento de dívida. A gente podia colocar alguma coisa da receita, né? Um crescimento modesto da receita, né? Porque se a receita estivesse crescendo forte, o resto ela puxava. Mas como tá modesto, né? Não carrega sozinho. Ok, né? O que aguardar nos próximos resultados é o que eu acabei de falar aqui no resumo, né? Vamos lá. Vamos por ordem, né? O maior evolução das receitas e do modelo TES, né? Então tem que melhorar esse top line, tá? Para ir carregando o resto, né? Para uma gradual, né, melhoria das margens. As margens não vão melhorar do nada, né? Porque assim, essa margem apertada, gente, é característica do negócio dela. Então ela vai ter que sair por outro canto, ela não vai chegar e ter 50% de margem bruta. Não vai ter jeito. Então ela vai ter que sair pelo outro lado, que é o lado do volume de gerar mais, tá? Por isso que eu tô colocando esses pontos aqui. Melhoria das margens, tá? Né? E uma eventual recuperação, porque ela já teve uma rentabilidade melhor, né? Da rentabilidade, com atenção para, né, gestão de CAPEX barra, né, emprego de capital barra dívida, né? Que é a grande dificuldade desse tipo de empresa. É administrar. Porque com dívida é fácil crescer. Levanta a grana, enfia lá, cresce. Mas se tua dívida crescer demais, né, ela compromete o negócio. Então é mais ou menos isso, né? Eu já falei o resuminho.
E tá aí, é legal conhecer as empresas novas, né? Você reforça alguns conceitos. Ah, não esqueçam da tarefinha aí que eu dei pra vocês, né? Como pode e o que de fato aconteceu, né, nesse caso concreto, para ela ter uma margem EBITDA mais alta que a margem bruta. Né? Tem um conceito-chave aí que é importante entender nesse tipo de empresa. Tem tudo a ver com o que eu fui explicando. Eu fui até tomando cuidado ao longo do resto para não já entregar de bandeja, mas eu já devo ter, né, facilitado bastante a vida de vocês. Mas é uma empresa legal de estudar, tá? De vez em quando a gente dá uma olhada lá, ver como é que tá evoluindo aí esse TAS dela aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!